Quero falar um pouquinho de economia agora. A prévia da inflação de fevereiro foi de 0,99% em comparação com o mês passado. Essa foi a maior variação para fevereiro desde 2016. O dado do IPCA 15 foi divulgado agora pela manhã pelo IBGE e por isso nós conversamos agora com o André Braz, que é analista de inflação e economista da FGV. André, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo. Já havia essa previsão feita inclusive por vocês já estimavam isso, mas o que ela significa? Que os preços devem continuar subindo e é isso que de fato importa para as pessoas que veem o seu poder de compra cada vez mais achatado por conta da inflação, né? Bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos. De fato, esse IPCA 15 ele veio muito acima da nossa expectativa. A gente esperava uma taxa em torno de 0,8%, veio quase 1%. É uma taxa elevada para o mês de fevereiro. Uma parte desse resultado vem do reajuste das mensalidades escolares, que acontece sempre em fevereiro, né? Contabilizado pela estatística do IBGE sempre em fevereiro, e teve um impacto importante, exatamente pela aceleração da inflação que nós tivemos no ano passado, mas alguns itens que atendem diretamente o consumidor, principalmente os alimentos, também chamaram a atenção, e os alimentos in natura foram os grandes destaques, né? Os alimentos que as famílias compram nas feiras livres subiu muito, mas tem a ver mais com o efeito sazonal, um efeito que pertence ao verão, exatamente por essa ocorrência aí de sol intenso, chuvas muito fortes, que acabam alterando a oferta desses produtos, né? Passando esses eventos climáticos próprios do verão, esses preços devem se acomodar em patamar mais baixo, porque são produtos de ciclo produtivo mais curto, né? Rapidamente as lavouras se recuperam e a nova oferta de alimentos vem com mais força, regulando os preços, né? Mas uma coisa que chamou a nossa atenção foi o comportamento dos bens duráveis, né? Artigos de residência como móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e também automóveis, tanto novos quanto usados, subiram bastante para um mês de fevereiro. E isso mostra o espalhamento das pressões inflacionárias, né? Que elas persistem em torno dos bens duráveis. E a cada mês que passa, e o Copom reavalia a taxa de juros, fica mais difícil de comprar um bem durável de alto valor, exatamente porque as taxas de juros em elevação, elas acabam diminuindo aí o interesse, né, do consumidor em comprar esses itens agora, em financiar um carro usado, mesmo um carro novo, né? Então, mesmo com essas taxas em elevação, os preços desses itens seguem avançando, e isso talvez por conta de gargalos que ainda existem na estrutura produtiva, né, dificultando o acesso a peças e suprimentos para a produção desses itens, e também o aumento de preço tanto da energia elétrica quanto da gasolina. Energia e gasolina subiram muito, energia e óleo diesel, e esses energéticos subiram muito nos últimos 12 meses e acabam pressionando a estrutura produtiva das empresas. Então, uma parte dessa pressão de custos acaba transbordando, virando aumento de preços ao consumidor. André, a gente tem também a participação da Priscila Yazbek, a nossa analista de economia. Priscila, seja muito bem-vinda, pode fazer a tua pergunta. Bom dia, Evandro. Bom dia, André. Obrigada pela entrevista mais uma vez, nos ajudando aí a traduzir esses dados de inflação. André, a gente tem visto consistentemente os dados de inflação ficarem acima do esperado. E aí os economistas, você mesmo vem falando que existem alguns grandes riscos aí também nesse horizonte futuro, que são crise na Ucrânia pressionando o preço de petróleo e também os riscos internos, né, com risco fiscal, risco político que pode pressionar o câmbio. Por outro lado, a gente tem uma esperança que vem do dólar, né? Então o dólar está quase em R$5, agora de manhã estava caindo mais ainda do que caiu já ontem. Como que você acha que essas questões se equilibram? Você acha que o câmbio ele pode ajudar a inflação mais do que crise na Ucrânia e risco fiscal podem atrapalhar? Olha, eu acho que a crise na Ucrânia vem trazendo aumentos no preço do barril de petróleo que cedo ou tarde vão acabar exigindo que a Petrobras pratique um novo reajuste. E mesmo com a nossa valorização cambial, o aumento do preço do petróleo superou. Então, é bem provável que ainda sobre algum aumento do preço dos combustíveis no curto prazo. Quanto à atual situação da taxa de câmbio, ela é bem-vinda porque ela mitiga pressões inflacionárias, mas a gente tem dúvidas sobre a duração desse evento. Exatamente porque os riscos dentro da nossa economia não desapareceram, eles continuam presentes. E à medida que as eleições se aproximam, que os candidatos colocam na mesa suas propostas, isso pode mudar um pouco o comportamento da taxa de câmbio. Então ainda é cedo para a gente
apostar muito nessa recuperação, nessa valorização do real e na contribuição desse movimento para diminuir as pressões inflacionárias aqui. Mas é verdade que quanto mais o dólar, né, perde valor frente ao real, isso diminui mais ainda as pressões inflacionárias aqui dentro. Então, se a gente vai pagar por um aumento de gasolina daqui a pouco, esse aumento tende a ser menor do que pagaríamos se a nossa moeda se mantivesse desvalorizada como estava no início do ano. Então, de qualquer forma, esse movimento, essa entrada de capitais aqui na Bolsa e também em renda fixa foi bem-vindo, ajuda, mas existem pressões ainda no radar que podem não sustentar esse cenário por muitos meses. André, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou em medidas para tentar aquecer a economia, como, por exemplo, liberação do acesso ao FGTS, não só nas questões que estão previstas por lei hoje, e também redução do IPI. Você acredita que medidas assim possam, de fato, ajudar a equilibrar um pouco os efeitos provocados por essa inflação? Não, se você libera recursos agora, você acaba fazendo com que as famílias tenham acesso a bens, né? O que a gente quer agora é restringir a demanda, o aumento de juros exatamente para você diminuir o acesso a bens, né? Convencer as pessoas a usarem mais esse dinheiro para investimentos, né? O juros sobe, remunera melhor em investimentos, mas desestimula o consumo de duráveis exatamente para frear o avanço de preço que eles vêm apresentando nos últimos meses, né? Então, esse tipo de política é meio que voo de galinha, ela não sustenta a retomada da atividade por muito tempo, né? E ela pode causar um problema porque você está colocando dinheiro na economia, dinheiro que pode virar consumo de duráveis, que é exatamente um dos desafios aí para conter o avanço e a disseminação das pressões inflacionárias. André Braz, que é economista da FGV e analista de inflação, muito obrigado por conversar conosco e nos ajudar a traduzir esses números que foram colocados para você. Muito obrigado, um abraço para você e para todos que nos acompanham.